galerinha, seja bem-vindo ao canal Amigurumis da Nath. Hoje nós vamos aprender a fazer um porta-maternidade de MDF pra gente estar fixando os nossos amigurumis ou qualquer outro bichinho que você preferir. Vamos apresentar todo o material necessário para fazer a decoração do porta-maternidade e todo o passo a passo desse processo. No final do vídeo eu vou te mostrar como fazer a fixação correta do bichinho no porta-maternidade. Se esse vídeo for útil para você, deixe a sua curtida, que é muito importante para o crescimento do canal. Então, gente, vamos conhecer primeiro o que nós vamos precisar para fazer o porta-maternidade. Primeiramente, claro, o MDF. Aí você vai encontrar uma infinidade de tamanhos, de formatos. Eu gosto muito desses de nuvenzinhas. Alguns deles têm o fundo removível, como é o caso desse daqui. Ele é muito prático para fazer a decoração do fundo do porta-maternidade, mas hoje nós vamos trabalhar com um fundo que não é removível, porque é o mais comum, é encontrado nas lojas de armarinho. E o segundo material que nós vamos utilizar é a tinta, e a tinta adequada para usar com o MDF é o PVA. Eu estou com esse vidro grande e branco, porque o branco é a base para toda cor que o porta-maternidade for receber. Então, sempre que você for passar alguma outra cor, uma cor colorida no seu MDF, primeiramente você tem que utilizar o branco. Sempre tem que passar um fundo branco antes de aplicar a cor escolhida. Então, eu tenho esses vidros grandes aqui porque eu faço para vender e é uma cor que eu utilizo muito. Mas se você não vende, né, você não quer gastar muito, você pode comprar esses vidrinhos menores. Você vai encontrar na cor branca também para fazer o fundo e vai encontrar aí uma infinidade de cor para você aplicar aí no seu MDF, certo? Então, a tinta recomendada para MDF é a PVA. O terceiro item da nossa lista é o tecido. A utilização do tecido ela é opcional, você pode muito bem apenas pintar o seu porta-maternidade, que ele vai ficar bonito também. Mas a dica aqui é que você utilize tecido, especialmente esses de algodão. Ele vai ser de fácil aplicação, além de ter muita estampa bonitinha para você personalizar aí o seu porta-maternidade, certo? E para colar esse tecido no MDF, nós vamos utilizar a cola branca, essas colas de escola mesmo. Ela é super boa para colar tecido em MDF. Vamos fazer o uso também de um pincel, tanto para fazer a aplicação da cola, quanto para fazer a pintura no MDF. Para a pintura, você pode utilizar também aqueles rolinhos de pintura, mas eu particularmente gosto mais do pincel. Aí vai ficar a sua escolha. Vamos usar um lápis, caneta, qualquer coisa para fazer a marcação no tecido e também de uma régua. E para o acabamento, eu comprei esse cordãozinho, nós chamamos de cordão de São Francisco aqui na minha cidade, mas você pode encontrar ele aí com outro nome. Ele é muito bom para fazer esses acabamentos em MDF, mas caso você não encontre, você pode estar substituindo por qualquer outro cordão ou até mesmo estar fazendo correntinhas de crochê que fica super chique. Também nas lojas de armarinho você vai encontrar esses ganchinhos aqui que nós vamos fixar atrás do porta-maternidade e vai ser ele que vai segurar o nosso porta-maternidade no preguinho ali da porta, certo? Muito bem, vamos começar então a montar o nosso porta-maternidade. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui no tecido o formato do meu MDF. Antes, pessoal, passa um ferrinho no tecido, deixa ele bem lisinho, para ficar mais fácil tirar todas as dobrinhas que o tecido tem, para deixar com uma estética mais bonita o fundo do porta-maternidade, tá? Lembra sempre de passar ferro antes. Então, aqui eu vou fazer a marcação do formato do MDF, mas se vocês observarem, o MDF tem essa beiradinha, né, com alguns centímetros ali, que nós vamos precisar retirar para que esse tecido encaixe dentro do MDF. Então, eu vou medir aqui essa largura, né, dessa beirada que o MDF tem. Gente, eu estou sem régua, minha régua simplesmente sumiu, então eu vou fazer a medição aqui usando a ponta do pincel mesmo, que encaixou super de boa naquele canto ali do meu MDF. E depois eu vou fazendo as marcações por todo o contorno aqui que eu fiz primeiramente usando o MDF de base, tá? Vou colocando as medidas aqui exatamente por todo o contorno aqui do desenho da nuvenzinha e depois eu vou refazer esse desenho novamente.
Então, eu refiz o desenho, né, dentro do primeiro desenho que eu havia feito anteriormente. E aí, é só recortar esse segundo desenho que a gente fez aqui dentro. A nuvem tem que encaixar dentro do MDF, então, você vai medindo e vai olhando aí se precisa retirar algum cantinho. Não tem problema se você cortar um pouco mais do que é o tamanho ali do encaixe da nuvenzinha, porque depois nós vamos ainda fazer um acabamento usando aquele cordãozinho que eu mostrei lá no início do vídeo, certo? Então, vai fazendo aí os recortes até que o tecido fique encaixado dentro do MDF. Ó, viu como ficou mostrando o fundo do MDF aqui nas laterais, nos cantinhos? Não tem problema, a gente vai tampar depois com aquele cordãozinho. O importante é que o tecido fique bem esticadinho, que quando você coloca sobre o seu porta-maternidade, ele não fique com nenhuma dobra. Agora, nós vamos fazer a pintura. Eu diluí a tinta em um pouquinho de água, porque eu gosto que ela fique mais líquida. Eu vou fazer a aplicação dessa tinta com várias demãos. Então, se você for usar uma cor específica e colorida para o seu porta-maternidade, primeiramente você vai passar uma demão da tinta branca para dar o fundo branco para o MDF e só depois você vai fazer a aplicação da cor que você escolheu. No meu caso, o meu MDF vai ser todo branco, então todas as demãos eu vou usar a tinta branca apenas. Geralmente a gente precisa aí de umas 4 ou 5 demãos de tinta, lembrando que entre as demãos a gente tem que esperar aí uma média de 15 a 20 minutinhos para que essa tinta fique totalmente seca e só depois a gente vá para a próxima demão. Faz isso aí por 4 ou 5 vezes, até que você perceba que o seu MDF ficou com a cor bem uniforme. E uma dica bacana é que a última demão você não precisa colocar água na tinta. Usa a tinta aí na consistência original de fábrica para deixar essa superfície bem lisinha e bem uniforme. Aqui ele já está com a pintura pronta, eu dei 4 demãos de tinta. E aqui no fundo, onde a gente vai aplicar o tecido, eu também passei um pouco de tinta para que esse fundo marrom não passe, não seja visto por cima do tecido que nós vamos aplicar. Então, quando a gente coloca o tecido aqui sob o porta-maternidade, ele vai ficar branquinho o fundo e não vai aparecer o fundo marrom sob o tecido, certo? Agora, nós já vamos fazer a colagem do tecido, então, eu vou pegar aqui a cola branca de escola. Aí, não quer sair? Agora sim. Espalha com o pincel, esparrama em todos os cantinhos essa cola. Coloca o tecido cuidadosamente, cuida para não deixar nenhuma dobrinha. Vai passando os dedos, deixando ele bem lisinho e verificando se não ficou nenhuma bolha de ar também. E eu esqueci de mostrar lá na lista de materiais essa cola lantejoula que eu gosto de colar o cordão de São Francisco ali no acabamento, mas se você não tiver, você pode usar cola quente, super bond, qualquer outra cola que você tiver na sua casa para fazer esse acabamento aqui com o cordão de São Francisco. Eu queimei aqui a pontinha do cordão e eu vou depositar uma pequena quantidade de cola na parte interna aqui do contorno da nuvenzinha e vou acomodando esse cordãozinho para ir tampando aqueles cantinhos que ficaram faltando do tecido ali, do recorte do tecido. Então, além de fazer esse acabamento, esse cordãozinho também é responsável por evidenciar aí o formato da nuvenzinha. A minha nuvem ficou toda branca, então esse cordãozinho aqui mais escuro é o que vai destacar o formato da nuvem no porta-maternidade. Vamos colocar agora aquele ganchinho atrás para pendurar ele na parede, né? E mais uma vez, eu esqueci de colocar na lista de materiais a chave em Phillips, porque nós vamos precisar colocar alguns parafusinhos bem pequenininho. Gente, se você não tiver chave Phillips, você pode usar uma faquinha de cozinha, tá? Toma mais cuidado, porque pode se cortar, né, machucar os dedos, mas também dá pra usar a pontinha da faquinha de cozinha, tá? Eu já fiz muito isso nos meus portas maternidade. Então, posiciona bem no meio, deixa ele bem centralizado,
pro porta-maternidade não ficar caindo nem para um lado nem para o outro, ele tem que ficar retinho, então a gente tem que colocar bem no meio. E aí, é só ir girando o parafusinho, colocando um pouquinho de força, até que o primeiro parafusinho entre no MDF e aí você já pode ir dando o aperto. Prontinha, nossa base em MDF já está pronta. Agora, nós temos que fazer aqui a aplicação do bichinho, que a maioria dessas portas maternidade com MDF, a gente utiliza algum bichinho para compor, né, na decoração. E eu vou usar um amigurumi que eu fiz, esse leãozinho. E para fazer essa fixação de forma bem fácil e super prática para cliente, é você usar o velcro. Então, como vocês podem observar, no bichinho, eu usei aquela parte mais macia do velcro e eu costurei, tá? Não usei cola. Porque se futuramente a cliente quiser remover esse velcro, ela pode simplesmente cortar esse fio aqui, tirar a costura e não vai ter nenhum resíduo de cola no bichinho. E essa parte mais áspera nós vamos colar no MDF. Então, eu vou posicionar aqui em cima da parte que eu costurei no meu leãozinho. Vou achar a posição que eu quero que ele fique no porta-maternidade. E aí, eu posso usar cola, qualquer cola, gente. Eu gosto de usar cola quente, porque eu acho que ela gruda super bem, tá? Eu passo a cola quente, cuida pra não colocar muita cola quente, pra ela não transbordar quando a gente pressionar esse bichinho no porta-maternidade e acabar pegando cola aí no nosso amigurumi, tá? Então, passa aí um pouco de cola e pressiona o bichinho sobre o porta-maternidade na posição que você escolheu anteriormente. Segura alguns segundinhos e aí você pode retirar o bichinho e verificar se ficou tudo certo a colagem do velcro aqui no MDF. Olha que legal! Dessa forma, você pode remover e colocar o bichinho no porta-maternidade a hora que você quiser. E aí, gostou do passo a passo? Curtiu? Deixe a sua curtida aí no vídeo, eu vou ficar muito feliz em saber que isso foi útil para você. E não esquece de fazer a sua inscrição também, porque toda semana eu trago algum passo a passo, alguma novidade aqui no canal. Beijo grande no seu coração e até a próxima!